Glória a Deus, estamos juntos na presença do Senhor nessa noite de domingo. E eu queria agora orar junto com vocês para que Deus venha falar conosco. Esse tempo em que nós estamos louvando a Deus é um tempo muito bom, muito precioso. É bom estarmos aqui. E agora nós queremos ser completos com a palavra. E eu disse no culto da manhã hoje que talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que nós vamos receber hoje e temos recebido nesses dias. O tema da mensagem de hoje é: Jesus é o centro de tudo. Nossas vidas não têm sentido nenhum se Jesus não for o centro. E vivemos dias em que a nossa fé tem sido colocada em xeque. Mas hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus e nós vamos entender que Jesus é importante para nós. E se eu puder resumir tudo que eu vou falar em uma única palavra, eu diria para vocês que é a palavra relacionamento. Relacionamento. Que nós tenhamos uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Isso é o mais importante de tudo. Todas as outras coisas, a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas mesmo. Mas se Ele for o centro da nossa vida, nós seremos completos, plenos, realizados. Amém? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor habita no meio do louvor, da adoração dos teus filhos. E nós temos prazer, Pai, de estarmos em tua casa, estarmos te louvando. E eu peço que o Senhor venha agora tocar em nós com uma porção da tua palavra. Traz palavra rema para nós. Traz palavra de revelação para nós, para que nós possamos viver uma vida plena ao nos relacionarmos com o Senhor e colocarmos o Senhor, permitirmos que o Senhor seja o centro de tudo na nossa vida. Nos ajude, Espírito Santo. Traz luz sobre esta palavra para cada um de nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Sente-se no seu lugar. E nós vamos, antes de nós meditarmos na palavra, eu quero assistir junto com vocês um vídeo que vai falar um pouquinho a respeito exatamente da importância de Jesus na nossa vida e que Ele seja realmente o centro de tudo em nós. Vamos assistir esse vídeo e depois nós vamos meditar na palavra. Eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça de novo para que entenda o que eu estou falando para você. O reino de Deus já está aqui, mas não da forma como muitos esperavam. Veja, Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça de novo, para que entenda o que eu estou falando para você. O reino de Deus já está aqui, mas não da forma como muitos esperavam. Veja, Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho para andar sobre a terra, para que pudéssemos aprender com ele, lado a lado. Com ele, aprendemos a ter compaixão e amar não só nossos irmãos, mas nossos inimigos também. Aprendemos que Deus é tudo o que precisamos e Ele nos sustentará
no dia da adversidade. Aprendemos que, mesmo sendo pessoas imperfeitas, nós podemos fazer parte da família de Deus e cumprir o seu propósito perfeito. E então, Ele nos ensinou que poderíamos fazer coisas ainda maiores, não por nossa capacidade ou conhecimento, mas porque Ele estaria conosco. Desde então, continuamos a caminhar por este mundo como um só corpo, o corpo de Cristo, cumprindo a missão que Ele nos deu. Podemos superar qualquer barreira, vencer qualquer tribulação e acalmar as tempestades ao nosso redor, pois maior que todas essas coisas é aquele que está dentro de nós. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É exatamente isso que nós precisamos entender. Jesus veio para nos conectar com Deus novamente. Vamos pensar, quando Jesus veio aqui para a terra, antes dele vir para a terra, qual era o relacionamento que Deus tinha com o homem? Como que Deus se relacionava? Deus se apresentou para o homem como Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Eu Sou. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, Ele nos mostrou que nós podemos nos relacionar com Deus e chamá-lo de Pai. Nós podemos ter uma vida com Ele. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Quando eu coloco Jesus como centro da minha vida, quando eu coloco Jesus como o mais importante da minha vida, eu passo a ter uma compreensão diferente. Sabe, queridos, muitas vezes a impressão que eu tenho, e a gente vê isso, né, a gente conversa sobre isso, é que nós cristãos evangélicos, dá a impressão que a gente meio que se relaciona com Deus no sistema de delivery, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede, e fica nesse negócio de só pedir. Mas Deus quer mostrar para nós que se Jesus for o centro da nossa vida, se Ele ocupar o lugar mais importante da nossa vida, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos relacionar com Ele, e tudo aquilo que muitas vezes nos inquieta, aquilo que nos deixa confusos, aquilo que nos deixa angustiados, nós vamos perceber que nós podemos colocar na mão dEle, e que ao nos relacionarmos com Ele, nós vamos ser supridos em todas as áreas. Nós vamos nos relacionar com Deus e não vamos ficar mais naquele sistema de pedir coisas. Não que seja errado pedir, muito pelo contrário, Jesus disse assim: o que vocês pedirem no meu nome eu vou fazer. Mas Ele quer se relacionar conosco, Ele quer caminhar conosco. E Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Ele diz, a palavra do Senhor diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus está aqui na terra, Ele mostra para nós, aqui nessas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus está mostrando o Pai. Existem muitos caminhos por aí, gente? Tem bastante. Mas quando Jesus fala, Ele diz assim, eu sou o caminho. Existem algumas verdades? Sim, existem muitas verdades. Mas Jesus fala assim, eu sou a verdade. E existe vida? Existe vida. Mas Jesus vem e fala para nós que Ele é a vida. E quando nós compreendemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, nós podemos ir até ao Pai. Ele diz assim, porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Ele vem para criar o caminho que eu e você precisamos para nos encontrar com Deus. Max Lucado, um dos maiores escritores dos nossos dias, ele diz assim, a recompensa do cristianismo é o próprio Cristo.
Quantas vezes nós vamos servir a Deus e queremos fazer as coisas para Deus para termos uma recompensa, e nós focamos muito numa vida aqui na terra. E a vida aqui na terra, nós sabemos, ela vai passar. Vai passar. Por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente faça um monte de coisa, ela vai passar. E o que é que vai importar? É a vida eterna. O nosso foco deveria estar na eternidade. E às vezes nós ficamos confusos, ficamos meio que atarefados com essa vida, e nos esquecemos do benefício de uma vida de relacionamento com Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus encontra a vida verdadeira. E é isso que nós vamos meditar hoje. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Olha que fantástico o finalzinho do versículo 3. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O teu Deus, o Senhor Jesus, que te ama, que pagou um preço muito caro por tua vida, Ele sustenta todas as coisas. É isso que você consegue ver? Ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Gente, eu estava pensando nisso. Quantas vezes nós ficamos assim preocupados com a vida, com o dia de amanhã? Nossa, amanhã é segunda-feira, as coisas estão... Ai meu Deus, o que eu faço da vida? E quando eu olho para a palavra, diz que Ele, Jesus, sustenta todas as coisas. Ele sustenta o universo. Não vai sustentar você? Não vai cuidar de você? Eu disse hoje de manhã, você já viu, por exemplo, um pardal desesperado com uma plaquinha de protesto dizendo assim: não sei se vai ter alpiste para mim amanhã, não sei se vai ter comida para mim amanhã. Você já viu um pardal desesperado pensando no dia de amanhã? Nunca vi, né? Uma pomba. Às vezes a gente olha para a rua, né? Não é legal de ver, mas tem alguns cachorrinhos andando pela rua, e alguém cuida deles. O Deus que você serve, o teu Deus, é o Deus que sustenta o universo. A gente canta isso aqui, né? O Deus que sustenta o universo é o Deus que cuida de mim. Se Ele sustenta o universo todo, vai deixar com que eu e você fiquemos de lado? E uma coisa que nós precisamos entender, que quando Jesus revela ao Pai, quando a gente olha para Jesus, nós vemos o Pai. E aí eu quero te fazer uma pergunta: que lugar você tem dado para Jesus na sua vida? Não precisa responder para mim, só pense. Qual é o lugar de Jesus na sua vida hoje? Ele ocupa o centro? Ele ocupa o lugar principal da sua vida? Ou ele está num segundo plano, e quando a coisa não sai do jeito que eu gostaria, eu vou lá e faço um delivery, peço um delivery? Senhor, faz uma entrega para mim, por favor. Ele é o centro, ou ele está ocupando algum lugar na minha vida que não seja o primeiro? Vamos aprender algumas coisas aqui hoje à noite. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso daqui é revelador. Isso daqui é o que nos move. Primeira coisa que eu quero aprender junto com vocês, a gente vai compartilhar. Quando Jesus é o centro de tudo em sua vida, quando Ele ocupa o primeiro lugar, o lugar mais importante da sua vida, você recebe o perdão dos pecados. E aqui é fantástico isso. Porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. O pecado, ele provoca distanciamento de nós em relação a Deus. Deus não tem prazer nenhum no pecado. E o pecado é uma barreira, é um bloqueio. Quando pecamos, nos separamos de Deus. Mas quando Jesus é o centro da minha vida, eu entendo que eu tenho perdão dos pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo está falando
com José a respeito de Maria grávida, de que ela daria luz a uma criança, o texto diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, esse Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio exatamente para suprir essa lacuna, essa ponte quebrada que nós tínhamos em relação a Deus. Ele vem para salvar o seu povo, para salvar os seus filhos dos seus pecados. Marcos capítulo 2, versículos 9 e 10, Jesus estava falando com as pessoas, e ali tinha um paralítico, e Jesus questiona os religiosos daquela época, e ele faz a seguinte colocação, e pergunta para eles: que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil dizer para o paralítico? E Jesus coloca isso na mão dos religiosos. O que vocês acham disso tudo? Perdoar pecado ou dizer para o paralítico que ele é curado? E aí Jesus diz assim para aqueles homens que estavam questionando a sua autoridade, a sua vida aqui na terra: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então para que vocês saibam que eu tenho poder para isso, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o que é que aconteceu? Na mesma hora ele foi curado. Então qual é a dificuldade para Deus? Perdoar pecado ou curar alguém? Nenhuma, porque ele veio exatamente para isso. Algumas coisas que nós precisamos entender sobre confissão de pecados, isso aqui é muito importante. Quando confesso meus pecados para Deus, o que acontece? Sou perdoado, imediatamente. Eu disse hoje de manhã que a grande dificuldade que nós temos é de lidarmos com essa questão. Porque no momento em que eu peco, eu me arrependo e confesso, eu sou perdoado imediatamente. Quando eu tinha uma vida longe de Deus e eu reconheci que Ele é o meu Salvador, que eu preciso do perdão dEle, o perdão veio imediatamente. Nós temos problema em relação a nos conscientizarmos do perdão de Deus. Porque Satanás sempre vai dizer para nós que nós não somos dignos do perdão de Deus. Você consegue entender isso? É muito vantagem para Satanás ele ficar acusando a gente e deixando a gente para baixo, deixando a gente mal, colocando em dúvida se estamos perdoados ou não. Essa é a intenção dele. Mas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão imediato. Na classe 201 a gente fala um pouquinho a respeito desse perdão e da importância de confessarmos. Quando a gente confessa, Deus esquece. E se eu vier para Deus, algum tempo depois, dizer assim, ó Deus, aquele pecado que eu cometi, Deus vai olhar para mim e falar assim, como é que é? Então aquele pecado que eu fiz, Deus vai falar assim, não sei do que você está falando. Porque quando há arrependimento e confissão, há o perdão. Em Jeremias diz que Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Deus joga fora. No mar do esquecimento Ele lança os nossos pecados e coloca um outdoor bem grandão lá, proibido pescar. É que a gente tem mania de voltar lá e querer pescar o pecado que já foi confessado, já está liberto. Então eu preciso entender e tomar posse disso para a minha vida. Quando eu confesso, eu sou perdoado. E a palavra também fala a respeito de quando eu confesso meus pecados para alguém, quando eu peço ajuda para alguém. Eu falei sobre isso na última quarta-feira, de pedirmos ajuda, de não fazermos tudo sozinhos. Nós temos mania às vezes de querer fazer as coisas, resolver tudo sozinho. E nós podemos pedir ajuda para pessoas que podem nos ajudar. Quando confesso os meus pecados para alguém, eu sou curado. Há poder de cura quando a gente pede ajuda para alguém. Olha o que a palavra diz em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros, para serem curados. E aí ele completa: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Outra tradução diz: a oração de um justo é eficaz, ela é poderosa, pode muito em seus efeitos. Você não precisa andar sozinho, você pode pedir ajuda para alguém. E quando você faz isso, vem cura, vem libertação. A segunda coisa que eu entendo, que eu aprendo, e aqui é muito show de bola, gente, isso aqui é importante demais, vamos lá. Quando Jesus é o centro da minha vida, eu recebo perdão. E quando eu recebo perdão, vem esse segundo benefício de ter Jesus como centro. Você recebe filiação espiritual. Você se torna filho de Deus. Houve confissão, pecado foi perdoado, eu me torno filho. Olha o que diz João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam quem? Recebeu quem? Jesus. É isso? Oi, gente. Acende as luzes, por favor. Deve ter gente dormindo aqui, não é possível. Oi, alô, boa noite. Contudo, aos que o receberam, aos que... glória a Deus, que bom vocês estão aí. Pensei que eu estava sozinho aqui. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Posso ouvir um amém bem forte? Você é filho de Deus porque você creu no nome dele. Aleluia! Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você tem uma filiação, você tem um pai amoroso que cuida de você, que te ama com amor eterno. João 14, 18, Jesus diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E aqui a palavra órfão significa sozinhos. Órfão significa privados de um pai, de um guia, de um mestre, de um tutor. Você nunca vai estar sozinho. Vou repetir, você nunca vai estar sozinho. Quantas vezes a gente acha que a gente está sozinho? Você já pensou em algum momento da sua vida: estou sozinho, nossa, ninguém me ajuda. Querido, é um ledo engano. Você nunca estará sozinho. Jesus disse: não deixarei vocês órfãos. E aí, nesse tempo de achar que estamos sozinhos, nós vemos em João capítulo 14, versículos 8 ao 9, Filipe questionando Jesus. Olha o fora que o Filipe deu. Mas tomou uma resposta também, poder dormir sem essa, né? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe sem noção. Sem noção. Olha o que Jesus responde para o Filipe. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Toma, distraído. Fala para o irmão que está do seu lado: você não é distraído igual Filipe, né? Toma, distraído. Filipe, você está perguntando, está dizendo para eu mostrar o Pai depois de tudo que eu fiz, da gente estar junto há tanto tempo. Aí Jesus diz assim para o Filipe: quem me vê, vê o Pai. Você olha para Jesus, você enxerga o Pai. E aí Jesus diz para ele: como você pode dizer mostra-nos o Pai? Você tem um Pai amoroso que cuida de você o tempo todo. Você nunca vai estar sozinho. J. Packer, um teólogo inglês, ele diz assim: Pai é nome cristão para Deus. Nenhuma religião do planeta se relaciona com Deus como nós. Em nenhuma religião chama-se o Deus deles de Pai. O budista pode chamar Buda de Pai? Hare Krishna pode chamar de Pai? Qualquer Deus pode ser chamado de Pai? Nenhum. Mas Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai. A palavra diz que nós clamamos: Abba, Pai,
meu pai, meu paizinho. Nós podemos nos relacionar com Deus como sendo nosso pai. O pastor e fundador do Jesus Culture, o Benning, ele diz assim: descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho irá desligar a pressão de se autoafirmar. Autoafirmação é uma coisa que o ser humano sofre demais. E eu quero que você seja livre disso. Você não precisa provar nada para ninguém, porque quando você foi feito único e exclusivo. Tem gente que se mata nesse mundo para provar para os outros quem ele é. Para provar para o pai, para a mãe, para alguém que ele é importante, que ele é alguma coisa. Não precisa disso. Olha que frase legal. Descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho irá desligar a pressão de se autoafirmar. É natural, flui de você. Quem você é deve fluir de você naturalmente, sem pressão. Terceira coisa que eu aprendo: quando Jesus é o centro de tudo na minha vida, você descobre a alegria plena. Oh, gente, isso é bom, hein? João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Está faltando alegria na minha vida. Você tá faltando porque você quer. É só você se aproximar de Jesus. Ele diz: eu tenho prazer quando vocês fazem isso, e o meu prazer é que a alegria de vocês seja completa. Peça para o Pai, se relacione com Ele. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Você foi ungido por Deus com óleo de alegria. Então você pode ter a alegria plena, completa, a verdadeira. Amém. Diga assim: eu fui ungido com óleo de alegria. Baixa a máscara para a pessoa que está perto de você, dá um sorriso para ela. Não sopra na cara dela. Só sorri, isso, e agora põe a máscara de volta. Alegria plena. Você tem a alegria plena. Pode dar um glória a Deus bem forte? Hoje, Jesus te chama para correr com alegria. Uma escritora norte-americana, ela diz assim: a pessoa que tem mais esperança sempre terá maior influência. Então, que você possa ter esperança em Jesus sempre. Quarta lição que eu aprendo: quando Jesus é o centro de tudo na minha vida, eu e você podemos desfrutar de paz interior. A paz verdadeira. João 14, 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Gente, vamos ser sinceros. Tem sido difícil, né, viver nesse tempo. Se Jesus não for o centro da tua vida, é difícil ter paz interior. Esses dias eu estava vendo um estudo da quantidade de pessoas que estão se suicidando nesse tempo de pandemia. Lógico que a mídia não divulga isso, mas tem muita gente se suicidando. Quando alguém se suicida, por que leva a pessoa ao suicídio? Falta de paz. E o que a palavra diz aqui? Não se perturbem o coração de vocês, não tenham medo. E só podemos viver isso se tivermos Jesus na nossa vida. Olha João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vamos ter paz na vacina? Vamos ter paz no sistema de governo? Não, vamos ter paz porque agora tem um prefeito legal. Não, vamos ter paz porque... Viu? Não, vou ter paz porque eu estou trabalhando numa empresa boa. Isso dá paz para a gente? Jesus disse: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Por que a gente fica surpreso quando tem dificuldade?
Por que a gente arranca os cabelos? Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Contudo, porém, entretanto, todavia, tenham ânimo. Vai vir dificuldade, vai vir problema, vão vir. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Aí os crentes já inventaram a sequência desse versículo, né? E vós vencereis também. Não tem nenhuma Bíblia escrito isso, mas a gente já vai no embalo e tudo bem, vai. Vamos entender o contexto. Jesus disse assim, eu venci o mundo. Portanto, se ele venceu, eu e você também podemos vencer. Ter paz interior, há uma frase do Dr. Augusto Cury, que ele diz assim, você não pode dar um cartão ilimitado para as suas emoções, você tem que controlá-las. Quem tem coragem de dar um cartão ilimitado para alguém aí? Você tem? Marido, dá um cartão ilimitado para a esposa, você tem coragem? Esposa, mãe, dá para o filho um cartão ilimitado, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Dá para dar? E aí a gente às vezes quer dar um cartão ilimitado para as nossas emoções, vai dar problema, vai dar ruim. E aí nós temos então que colocar a nossa confiança em Jesus. Quinta lição que eu aprendo aqui, quando Jesus é o centro da minha vida, você encontra proteção contra as trevas. João 8,12, Jesus diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Alguém que gosta de trevas, de escuridão? Eu gosto só para dormir. Uma luzinha que tiver no ambiente já me atrapalha todinho, fico perdidinho e não durmo. Hoje de manhã nós tivemos uma experiência aqui no culto, acabou a energia elétrica no início do louvor. E como as portas estavam todas fechadas, qual foi a sensação? O que aconteceu aqui? Não é? A gente não gosta de trevas. Aliás, não faz bem trevas. Mas Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. 1 João 5,18, recebe essa palavra para a tua vida. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge, o maligno não lhe toca. Vou repetir, o diabo não toca em você, ele até tenta. Lembra que eu falei há alguns cultos atrás, acho que semana passada, você recebe, e aqui a gente já viu hoje, você recebe óleo de alegria. Toma um banho de óleo de alegria, e vê se Satanás, se o diabo vai poder pegar em você. Ele não pega porque você escorrega. Amém? O maligno não lhe toca, não lhe atinge. Com Jesus, nós recebemos autoridade diante de todo o mal. Mateus 10:1, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade, para quê? Para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Você tem autoridade no mundo espiritual. Gente, então use a autoridade que tem. As coisas não estão interessantes, as coisas não estão saindo como programado, as coisas não estão bem. Tenha discernimento, peça para Deus abrir os seus olhos e haja no mundo espiritual. Satanás recue em nome de Jesus. Às vezes o diabo está esbofeteando a vida da gente e a gente está lá babando. E Jesus disse, eu dou autoridade para vocês. Agora também tem uma coisa importante. Bill Johnson, pastor da igreja Bethel Church, ele diz assim, não posso me dar ao luxo de ficar impressionado pelo diabo. Eu acredito que essa fase já passou. Teve um tempo em que a maioria dos crentes que você conversava, porque o diabo está fazendo. O diabo, você conhece alguém que dá tudo é o diabo? Esse tempo atrás encontraram o diabo na esquina, chorando, desesperado, desconsolado. Encontraram ele. E ele falou assim, gente, eu não aguento mais. Pararam e perguntaram para o diabo, o que está acontecendo? Eu não aguento mais. Esses crentes falam que tudo é eu. Não é eu tudo, não. Viu? Não é tudo ele na sua vida. Tem situação que a gente entra, que a gente é cabeçudo também.
E aqui a frase do Bill Johnson ela é bastante interessante. Não posso me dar ao luxo de ficar impressionado por aquilo que o diabo faz. Eu tenho autoridade, então eu vou usar a autoridade. Sexta lição. Quando Jesus é o centro de tudo na minha vida, eu recebo descanso para a alma. Ah, meu Deus. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Coração e mente guardado em Cristo Jesus. A paz de Deus ultrapassa o entendimento. Você consegue entender quando tudo está desabando e você está em paz? O que é isso? A paz de Deus ultrapassa o entendimento e guarda o coração e a mente. Olha Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. É uma passagem bastante conhecida, mas na versão a mensagem ela é muito forte. Presta atenção e recebe para a tua vida, porque você tem descanso em Jesus. Jesus diz assim: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Uau, que sensacional! Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Olha que promessa, gente! Descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Vamos olhar para Jesus. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza. Vida leve é o que Jesus promete para nós. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto e nessa tradução: observem como eu faço. Quando você estiver passando por uma situação de dificuldade, quando as coisas não estiverem legal, olhe para aquela situação e pense o que é que Jesus faria nesse momento, nessa situação. Como que Jesus agiria? Você acredita que você vai encontrar a resposta? Se nós fizermos o que ele faz? Lucas 8:46 ao 48 diz assim: mas Jesus respondeu: alguém tocou em mim? Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então Jesus, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Só Ele pode dar a verdadeira paz. Max Lucado, de novo, ele diz assim, não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quando descobrimos na tempestade um Cristo imperturbado. Lembra quando ele estava no barquinho dormindo? As ondas cobriam o barco parecia que ia afundar, os discípulos foram desesperados. Ai, mestre, o senhor não se importa que a gente vai perecer? Era um Jesus imperturbado ali, né? Tranquilo. As ondas vindo, a dificuldade vindo. Jesus olhou para ele e falou assim: como é que é? Esse é teu Deus. Nada o perturba, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Por que nós vamos ficar perturbados se Ele tem o controle de todas as coisas? E último ponto para nós encerrarmos. Quando Jesus é o centro de tudo, na minha vida, na sua vida, conhecemos a real prosperidade. O que muitas vezes nos deixa muito preocupados. Filipenses 4,19. E o meu Deus, o seu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem, presta atenção, nos preocupamos com as coisas, mas a palavra diz
que o meu Deus, o seu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas dele, não são das minhas, das dele. Olha o que diz a palavra: de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus. Recebe essa palavra para a tua vida: lhes dará tudo o que vocês precisam. Quanto ele dá? Tudo o que eu preciso. Quanto? Mais forte. Quanto? Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele supre, Ele provê, Ele está no controle. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Então creia. O ladrão vem para roubar, para furtar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outra tradução: em abundância. Qual é a vida que Jesus quer para nós? Plena, abundante. Sabe o que significa abundância aqui? É a palavra perissos em grego. Abre o teu espírito. Quantos querem vida abundante? Quantos querem perissos na sua vida? O que é perissos? Aquilo que excede em algum número, medida ou necessidade, mais do que o necessário. Tá bom? Para você tá bom mais do que o necessário? Não, mas não para aí. Superior, extraordinário, excelente e incomum é o que Deus tem para você. Eu falei isso outro dia fazendo um velório, até o defunto deu glória. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você, uma vida abundante. Mas eu vi uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, que ele diz assim: como discípulos de Cristo, corremos o risco, presta atenção, isso aqui é muito forte, de sermos príncipes que pensam e vivem como mendigos. Vou repetir. Como discípulos de Cristo, corremos o risco de sermos príncipes que pensam e vivem como mendigos. Ou seja, não entende qual é o projeto que Deus tem para a nossa vida. Já imaginou você, um príncipe, vivendo como mendigo, todo rasgado, estrupiado pela rua? É o risco que a gente corre. Porque Ele nos fez plenos. Ele nos fez completos em tudo. E por que nós vamos viver uma vida aquém disso? Sabe, tudo isso que a gente viu hoje à noite, tudo isso significa ter Jesus na nossa vida. Mas tem muito mais coisa. Eu citei 7 itens, mas poderia ter aqui 1.800, 1.500, 1.000, 1 milhão de itens. Talvez nós ficássemos aqui dias e dias e dias falando a respeito de tudo que Jesus pode fazer na nossa vida, se nós colocarmos Ele como centro da nossa vida. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, por gentileza. João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. É esse Jesus que nós servimos, que nós adoramos. E eu vou dizer aquilo que eu disse lá no começo da minha fala. Se fosse resumir tudo isso que eu falei em uma única palavra, seria relacionamento. Se eu me relacionar com Ele, tudo isso e mais vem sobre a minha vida. Você consegue entender isso? Tudo isso que a gente viu e muito mais é o que está reservado para nós. E tudo começa, sabe onde? Em Romanos 10:9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Tudo começa dizendo, declarando e crendo que Jesus é Senhor. Seremos salvos. E salvação significa
envolvimento completo de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos salvação pelos nossos méritos. Não, nós conseguimos salvação porque Ele nos deu. Gratuitamente. Então, o que é que eu preciso fazer? Só dar a Ele o centro da minha vida. Não é uma beiradinha da minha vida, mas o centro. Tudo voltado para Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença, Pai. O Senhor irá sim ocupar o centro das nossas vidas. Somos Teus, dependemos do Senhor. E diante dessa palavra que recebemos hoje à noite, que todos nós saiamos daqui com um pensamento: eu quero me relacionar melhor com o meu Senhor. Seja o centro das nossas vidas, Senhor Jesus. Seja o centro. Seja tudo para nós. Que o nosso primeiro pensamento ao acordar seja o Senhor. Que o nosso último pensamento no dia seja o Senhor. Que nós possamos viver para Te adorar e para Te exaltar, hoje e sempre, Senhor. Porque o Senhor é o centro de tudo para nós. Seja o centro. Seja o centro. Fale isso para Ele. Seja o centro da minha vida, Senhor Jesus. Seja o centro. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo. Quando eu falhar, me ajude. Me ajude para que Jesus seja o centro. Seja o centro. Seja o centro. Deus abençoe o Teu povo. Envolve-nos com essa vida plena. Vida plena. Uma vida de relacionamento com o Senhor. Eu Te peço, me ajude, nos ajude, Senhor, para Teu louvor e para Tua glória. Amém e amém.